manifestar através da nossa obediência. Jesus vai dizer: se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu amo. Se vocês me amam, vocês vão obedecer aos mandamentos. O Senhor Jesus Cristo nos fala, nos orienta nesse sentido. Então, a preocupação não é se eu estou fazendo. A preocupação, a oração deve ser: eu quero fazer, eu estou desejando fazer. A preocupação dos discípulos, quando o irmão Agib leu ali, Jesus foi 3 vezes, como ele falou, como nos narra a palavra. Jesus foi orar e essas 3 vezes estavam dormindo ali, Jesus vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne não está. Então, o que Jesus quer dizer ali é o seguinte: vocês querem, mas vocês encontram uma luta muito grande na carne. E a carne vai lutar contra o espírito contra a carne. Esta luta é real, esta luta é verdade. Mas o que eu quero? Fazer a vontade da carne ou fazer a vontade de Deus? Há esta luta efetivamente em mim. Esta é a questão. Não é o quanto nós fazemos, porque se dependermos do que nós fazemos, nós nunca vamos conquistar. Nós nunca vamos conseguir satisfazer a vontade do Senhor. Por isso que Cristo morreu, para exatamente nos proporcionar essa entrada à mesa do Senhor. E mediante isso, nós entendemos que nós queremos, o cristão, ele deseja fazer a vontade do Senhor, ele deseja servir a Deus. Não é uma questão de cumprir regras ou conseguir cumprir todas as minhas tarefas do dia. Então vou lá e faço um certinho ali, sublinho, risco ali, eu consegui. Não é essa a questão. A questão: qual é a motivação que está me levando a fazer esta coisa? Qual é a motivação que está me levando a estar aqui hoje à noite, por exemplo? A motivação que me leva a abrir a Bíblia durante a semana, ter um horário ali para orar, para separar com Deus, para falar com Deus. Quando Deus chama Abraão, diz: olha, talvez um exemplo de maior obediência para mim é esse da palavra do Senhor. Tanto é que Abraão vai ser chamado o pai da fé por conta desta manifestação de obediência. E é claro que Abraão estava sentindo ali a preocupação de perder o seu filho. É claro que sim, mas ainda assim ele obedeceu. Não por Abraão em si mesmo não, mas a fé que estava nele. E sabemos que a fé é um dom de Deus. A fé não é de nós, a fé nós não nascemos com ela, não depende do quanto eu fui trabalhado ou fui bem discipulado. É uma questão de estarmos em contato com Deus, é uma questão de termos recebido de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Um outro exemplo também que me choca é quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 4 homens, mas cada um nas suas circunstâncias, eles dizem não ao Império Babilônico, ao sistema babilônico. Eles dizem: nós não vamos servir esse Deus, nós não vamos nos dobrar a esse Deus, nós não vamos deixar de adorar o nosso Deus para cumprir uma ordem, um edito do rei. Então, fornalha acesa, cova dos leões e por aí vai. E eles obedeceram firmemente e serviram ao Senhor e foram contemplados com a graça do Senhor por causa da sua fé. Nós queremos, o cristão quer obedecer ao Senhor, ele quer manifestar ao nosso Senhor esta gratidão, esta amizade, que outrora o Senhor estendeu as mãos para nós e nos trouxe para a sua casa, para a sua família. E na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, o nosso ingresso no nosso meio, como deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro, aguardando a volta do seu Filho Jesus, que vos livra da ira vindoura. Então Paulo vai falar com relação aos Tessalonicenses, nós falamos com relação a essas manifestações de fé, na verdade, esse trabalho, essa transformação que o Evangelho vai realizar na nossa vida, por conta do poder do Evangelho em nós. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 5, versos 28 e 29. Atos 5.
Atos 5, verso 28 e 29 vai dizer assim: dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, pela tua palavra. Colocamos a Ti, ó Santo Espírito, que fale conosco, nos ensine, nos oriente mediante a tua palavra, o agir do teu poder, para que possamos compreender e aplicar em nossas vidas. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos aqui os discípulos, os apóstolos, presos. Nós vamos talvez ler aqui nos versículos anteriores, versículo 17, Atos 5, 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, ele lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Nós vemos aqui que os apóstolos estavam pregando o Evangelho, eles estavam realizando a obra que eles tinham para realizar, né? Quando no capítulo 4, aqui no versículo 5, a partir do versículo 1, nós vamos falar de que Pedro e João aqui estão realizando esse trabalho, e eles seguem realizando, e os fariseus, os saduceus, eles ficam irritados com isso. Eles não querem esse tipo de trabalho. Eles não querem que eles promovam o quê? O nome de Jesus. Expressamente nos ordenamos, versículo 27, que não ensinasseis desse nome, contudo vocês continuam fazendo. Existem algumas situações que nos barram. Nós temos planos, nós temos desejos, nós temos ideias, mas quando nós começamos a colocar essas ideias em pauta, em prática, nós começamos a perceber que algumas coisas elas não vão dar muito certo. Você já teve um plano na sua vida que você tentou implantar e não aconteceu, você teve que voltar atrás e falar: não vai dar certo, vamos parar. Há várias situações que nos levam a este objetivo, ou seja, a essa decisão de parar, de terminar aquilo que estávamos pretendendo fazer, aquilo que estávamos pretendendo realizar. Talvez Pedro e João, os apóstolos, que deveriam ter parado. Talvez eles deveriam ter olhado e dizer: olha, o STF está contra a gente. Porque aqui o versículo 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam. Olha o capítulo 4, versículo 5. Olha o capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João e Alexandre. Pelo menos 4 homens, pelo menos 4 nomes do STF. Era o STF da época. Era bem isso mesmo. Eles eram liderança política, eles eram liderança do magistrado da época, do povo de Israel. E eles mandavam. Se eles mandassem matar, matavam. Se mandassem prender, prendia. Se mandassem soltar, soltavam. Essa era a realidade. Havia uma ótima justificativa para os discípulos dizer: olha, nós tentamos fazer isso, mas acho que melhor não, vamos parar, já criamos muita confusão. Uma das coisas que a gente tem ouvido, o Evangelho é poderoso por si só, e é claro que é. Mas se fosse assim, Jesus teria pregado o Evangelho e teria ido embora. Por que ele deixou que nós falássemos? É claro que nós não temos o poder de converter ninguém. Citamos domingo passado Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Claro que sim, e nós cremos nisso. Só que esta dinamite que precisa ser soltada, esse poder de Deus, precisa ser lançado. E Ele deu a nós esse privilégio
de lançar essa dinamite. Não é para ter essa dinamite em mãos e simplesmente guardá-la. É para nós soltarmos. Para nós lançarmos, para que outros sejam influenciados por esse poder. Portanto, irmãos, os discípulos não pararam. Eles seguiram. É claro que nós vamos fazer isso com amor, é claro que precisamos fazer isso com paciência, dentro do tempo que Deus mesmo nos dá, com cautela. Eu já contei essa ilustração, mas conto de novo, né? Certa vez eu quis fazer uma operação de apêndice e fiquei alguns dias internado no hospital e vieram alguns crentes ali para evangelizar no hospital. E eu estava deitado, era jovem, tinha o quê? Não faço ideia, 23 anos, por aí. E tinha eu, estava numa máquina, e tinha um outro rapaz que estava na máquina, E vieram ali alguns evangélicos e começaram a falar, E eles falavam um pouquinho alto, além daquilo que eu entendia ser normal, de fazer evangelismo, e falavam e repetiam, e eu pensei comigo, que coisa chata, eles vão acabar perdendo pessoas, E eles começaram a fazer ali um apelo. Quem é que quer aceitar a Cristo? Quem quer aceitar a Cristo? Até que um rapaz levantou a mão, eu quero. E falei, que vergonha, Onde é que eu enfio minha cara agora? Eu estou aqui criticando eles, mas o rapaz acabou de levantar a mão. Eles vieram ali, oraram com o rapaz, entregaram um folheto e foram embora. Aí eles só saíram e eu olhei para ele, rapaz, que bom, então quer dizer que você aceitou a Cristo. Eles não pararam de falar, não tinha que aceitar. Então, o que eu quero dizer é que às vezes nós precisamos, o Evangelho precisa ser pregado. E às vezes nós vemos quando Paulo fala a Timóteo, há tempo e fora de tempo. E às vezes nós entendemos que há tempo e fora de tempo é só para o outro. Às vezes o outro está trabalhando, ele está correndo, ele não está talvez muito interessado em ouvir, mas nós não, há tempo e fora de tempo eu tenho que falar para ele. Mas quando Paulo fala tempo e fora de tempo, ele está se referindo a quem vai ouvir ou a quem está falando? Porque talvez não é o meu tempo propício para falar. Talvez não é o momento que eu quero falar, ou não é o tempo confortável para eu falar. Mas eu estou pronto para deixar aquelas coisas que eu gosto e quero para poder falar. Eu estou pronto, a tempo e fora de tempo, se referindo à minha pessoa, para me apegar de algumas coisas que eu gosto e tenho prazer, para realmente falar o nome de Jesus. Eu estou disposto a enfrentar, estamos aqui nessas épocas, se eles virem meu YouTube, talvez, não sei, no meu vídeo no YouTube, não sei o que vai ser, mas enfrentar o STF, para pregar o Evangelho. Imagine que vem ali um decreto. A partir de hoje, toda a igreja deve se limitar apenas às suas reuniões internas. Não é difícil, irmãos? Não é difícil, não. Toda a aglomeração religiosa, evangélica em especial, deve se limitar apenas às suas reuniões, sem realizar tarefas externas, evangelismo externo, propagação da sua fé de forma externa. O que nós fazemos? Nós estaremos prontos para dizer, como os discípulos disseram, no versículo 29, final do versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque esta coisa de nós sairmos e nós falarmos do Evangelho e sermos essas testemunhas, não está envolvido dentro do campo da hipótese ou de uma opção. Jesus não deu opção. E sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Isso não é opção, isso é um fato. Ao descer sobre nós o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos cela, que nos convence, que nos ensina, nos dá sabedoria,
Ele mesmo vai nos conduzir a realizar essa tarefa de promulgar a palavra do Senhor, até que fora de tempo. Ou seja, talvez não está muito confortável para fazer isso agora. Não era confortável para o discípulo. Mas é aí que vai provar, na verdade, a quantas anda a minha obediência ao Senhor e essa reciprocidade da consciência e do entendimento que eu tenho do amor que Ele manifestou a mim, de Cristo ter morrido por mim, apesar de eu não merecer. Até onde este Evangelho, até onde esta consciência, até quão profundo isto vai na minha vida, de transformar o meu ser, as minhas ações e as minhas prioridades. Isso é independente de cultura, isso independe de tempo, independe de educação, independe de denominação. É a palavra do Senhor. Eu sei, nós temos nossos desafios, né? Claro que temos, como pais, mães, jovens que querem crescer, querem desenvolver, querem trabalhar, nada disso está errado. Mas é importante que nós pensemos que aquele Evangelho que um dia transformou a nossa vida e foi manifestado e foi evidenciado através de termos deixado os ídolos, nos convertermos a Deus e agora temos uma esperança de esperar Cristo voltar, mas que isso não seja apenas algo subjetivo, algo que eu penso a respeito de mim, eu tenho certeza no meu coração, mas que eu possa também manifestar através das minhas ações o quanto eu estou disposto a fazer isso. E quando as adversidades chegarem, quando as limitações se puserem, eu estarei pronto a dizer não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Haviam 4 nomes aqui, como nós lemos: Anás, Caifás, João, Alexandre, homens salientes na sua sociedade, homens de evidência, homens de status elevados, juízes efetivamente, que poderiam mandar prender esses homens novamente e encarcerá-los até o dia que eles quisessem, talvez até matá-los, açoitá-los. Paulo não foi açoitado? Foi. Dessa forma, quando ele diz aqui no versículo 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não é um plano dos apóstolos, não é o meu plano, não é o seu plano, é o plano de Deus, já está estabelecido. Por isso que não é alguma coisa que, olha, eu tentei fazer, mas não consegui. Eu tentei esse projeto de evangelizar, eu tentei o projeto de promulgar o nome de Cristo, mas eu não existe isso. Quando Jesus vai com os discípulos para orar e vê aqueles homens dormindo por 3 vezes, ele fala: não deu certo. Não deu certo. Pai, espera mais um pouco, deixa eu ficar mais 3 anos e encontrar mais outros homens melhores que esse aqui, porque Jesus fez isso. Não. Saindo dali, ele foi para o Getsemane, e ali Pedro negou ele. Judas o traiu. Ele veio se enforcar depois. Esse não teve chance. Mas Pedro negou ele. E depois da ressurreição, Jesus apareceu e estavam todos escondidos numa casa com medo dos judeus. Jesus fracassou na sua missão? Aparentemente sim. Por hora sim, porque ele tinha passado 3 anos com aqueles homens vendo tudo o que eles viram, e quando no final eles estão todos presos numa casa com medo dos judeus, do que eles iam fazer, porque agora o nosso mestre foi embora, quem haverá de nos salvar? Estamos sozinhos? Largamos tudo para servir ao Senhor, agora que estamos sozinhos. Mas Jesus vem, aparece a eles e promete-lhes o Consolador, o Espírito Santo. Há pouco estávamos falando na reunião dos homens sobre as bênçãos que nós temos, com relação a esta nova vida com o Senhor, o Espírito Santo sendo aquele que vai nos dar consolo, aquele que vai nos dar conforto, sabedoria, instrução, todas essas orientações, todo esse poder, para não dormirmos, para vigiarmos constantemente. Portanto, irmãos, proclamar o nome de Jesus não é um projeto que nós podemos organizar coisas, podemos sistematizar como vamos fazer
um evangelismo mais tradicional, mais convencional, eu não sei, mas o fato é, outros têm um plano mais particular. Antigamente, eu sempre falo isso, antigamente a coisa de folheto funcionava bastante. Hoje eu acho que esse trabalho, ao meu ver, não está funcionando muito, né? Estamos tão cansados de santismo político, né, que as pessoas nem querem mais saber. Mas enfim, há quem faça e está tudo certo, né? Vamos fazer se preciso for, né? Cada um sabe como fazer, porque Deus quer dirigir. Mas a coisa é, nós estamos prontos a proclamar o nome de Jesus, porque outros nomes, como Anás, Caifás, João, Alexandre, podem surgir nas nossas vidas, como, não sei, a ideia de cultura, como falamos, a educação, o temperamento. São nomes que podem trazer para mim medo, temores de, eu não sei falar, eu não posso ir porque eu não funciona assim. Esse é um projeto que o Senhor nos incumbiu desse privilégio de falarmos de Cristo. E se somos amigos de Deus, se realmente chegamos à mesa do Senhor, se estamos vivendo esse momento de comunhão com Deus, nada mais lógico do que nós pronunciarmos a Cristo, anunciarmos a sua glória àqueles que não conhecem. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é real. Aqueles outros nomes, Caifás, Anás, João, Alexandre, estes nomes que nós podemos inventar, não é? A moda, a cultura, talvez o pior nome que você vai enfrentar para impedir, que eu possa impedir para proclamar o nome de Jesus. No meu caso, o nome mais forte para impedir isso é o nome Márcio. Sou eu mesmo. Paulo vai dizer: pelo que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo lá na fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ou seja, os meus planos, no que diz respeito ao trabalho de proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, não depende de mim, porque o nome de Cristo é excelente, está acima de todas as outras coisas, acima de mim mesmo, como o próprio João vai dizer, capítulo 3, versículo 30, João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Lembra quando João Batista mandou perguntar a Jesus: tu és o Messias ou devemos esperar outro? Vou parafrasear aqui: tu és o Messias ou precisamos esperar outro nome? Jesus vai dizer: não, os coxos andam, os mortos se levantam, os doentes são curados, sou eu mesmo. Este é o nome. Olha João, Atos 4,12, por exemplo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome, não há Márcio mais, não há cultura, não há educação, não há o que eu penso, que não há moda, não há um artista, não há um atleta, um nome que esteja na mídia, que esteja brilhando, que possa me impedir de fazer isso. Pelo menos não deve ser. Pelo menos não deve. Este projeto é um projeto que o Senhor mesmo estabeleceu. Edificarei a minha igreja. E Ele escolheu, Ele chamou a mim e você para realizarmos esse trabalho, este privilégio maravilhoso de sermos cooperadores juntamente com Ele. Como vamos fazer isso, irmãos? Olha, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar e pedir graça do Senhor. É com ministério com crianças, talvez, é ministério com casais, talvez, ministério com senhores, ministério em asilos, eu não sei, pregação da palavra, talvez Deus vai ter que sacar esse pregador que aqui está e trazer um outro mais sanguíneo, mais evangelístico, e eu não sei o que Deus vai fazer. Mas Deus, basta que nós oremos, estejamos colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, basta apenas a sua vida, o seu testemunho. Sabe por quê? Porque quando nós amamos ao Senhor e queremos provar, entre aspas, ou mostrar
louvor ao Senhor, assim como esses homens aqui estavam fazendo. Porque percebam no versículo 41, esse é um dos versículos que eu já tenho falado, é um versículo que eu não entendo, eu não compreendo. Um dia eu queria entender esse versículo, capítulo 5, versículo 41 de Atos. Depois de eles terem sofrido, depois de eles terem sido presos, depois de eles terem sido criticados ali, e com certeza o coração deles estava temendo ali o pior. Versículo 41, eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse. Irmãos, a coisa é profunda demais aqui. Os discípulos não se achavam dignos nem de sofrer por Cristo. Eles ficaram felizes quando eles entenderam: nós estamos sofrendo por Cristo, olha que alegria! Nós não somos dignos disso. Eu queria chegar nessa consciência, sabe? Às vezes, porque eu não tenho aquela pizza no sábado, eu fico, não é todo sábado que pede, né? Mas às vezes eu quero comer uma pizza, né? Não tem. A gente trabalha, a gente faz, é servo do Senhor, não tem pizza. Eu não sou digno de uma pizza, Senhor. Eu não sou digno nem de sofrer por Cristo. E eu quero pizza ainda. Mas o nível da igreja, percebam, né, como está a nossa consciência. Por isso que eu digo, eu não entendo esse versículo. Porque é um versículo que fala contra a minha própria realidade. Fala contra mim mesmo. Meu pecado. O meu conforto. O meu desejo pelo conforto. Mas esta é a nossa sociedade. Não que eu estou usando isso como justificativa, mas é a realidade dos nossos dias. Onde se o meu direito estiver sendo observado, amém. Opa! Mas se não, peraí, vamos lá. A nossa amizade, o estarmos na presença do Senhor, o estarmos em comunhão com Deus, não traz para nós qualquer vantagem. Na verdade, deveríamos dizer como Daniel disse: a nós nos cabe coragem e vergonha, porque apesar de tudo que somos e fazemos, o Senhor nos aceitou na sua família, nos aceitou à mesa para cearmos com Ele, e nos deu o privilégio de proclamar este nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo. Eu posso colocar qualquer nome aqui para me impedir de realizar esse trabalho, mas o nome de Jesus deve estar acima de todas as coisas. Mas prestem atenção que esta obediência, ou a demonstração desta obediência e deste amor e dessa reciprocidade, não está apenas em falar no nome de Jesus. Porque os fariseus ali vão dizer, versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Não é só o foco. O Evangelho, mais uma vez citando a mensagem do domingo passado, quando ele chega numa vida, ele transforma e tem que transformar. E não é só uma consciência de eu sou salvo, que legal, a partir de agora eu sou salvo, beleza, né? E nós sabemos, pela própria palavra do Senhor, né, sem querer ser redundante aqui, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a verdade não está em nós, mas não estamos procurando perfeição na vida prática, no sentido de não posso mais errar, que não perco minha salvação. Não é disso que estamos falando, mas estamos falando de efetivamente o fato de que o Senhor nos transformou, e o nosso desejo, a nossa vontade, nossos parâmetros mudaram, nossas prioridades mudaram, e agora eu quero servir ao Senhor, eu quero servir, eu quero adorar. Mas isso não é apenas uma coisa que estamos falando, é uma coisa que nós professamos isso em Cristo Jesus, mas não é subjetivo também no sentido de só falar. Há todo um conjunto de ideias que vem atrás disso. Quando estamos falando de doutrina, por exemplo, estamos falando, o convertido vai ver a família de forma diferente, vai ver o próximo de forma diferente, vai ver a igreja de maneira diferente. O que antes para ele era chato, o que antes para ele era incômodo,
agora ele ama a igreja. Ele vai ver o seu trabalho diferente, ele vai ver o seu patrão diferente, ele vai ver a sociedade diferente, porque a palavra do Senhor vai nos orientar sobre várias questões, sobre como proceder na vida cristã. E gradativamente nós vamos crescendo nesta área, gradativamente nós vamos aprendendo como proceder, como falar, como andar, como nos vestirmos. Ou seja, quando estamos nessa reciprocidade amorosa com o nosso Deus, quando estamos desejando obedecê-lo por amor a Ele, nós não só vamos proclamar o nome de Jesus, mas nós também vamos promover a doutrina cristã. Vivemos em dias em que tudo é relativo. É relativo. Questão de gênero, relativo. Questão de ideias, relativo. A questão de igreja, proceder, família, relativo. Se você pensa assim, tá bom. Se você pensa assado, tá bom também. E cada um, não existe essa relatividade na palavra. É absoluto. Deus disse, é assim. E assim deve ser. E o cristão, ele vai viver desta forma, nos seus dias, no seu entorno, e as pessoas vão estar olhando para ele, e esta doutrina vai chocar alguns. Assim como aqueles homens que estavam ali, diante do Sinédrio, estavam chocando aqueles homens. Lembra? Quando falamos na semana passada, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui em Tessalônica, Atos 17. Aqueles que têm transtornado com o quê? Com a palavra sim, com a pregação de Paulo sim, com a pregação de Silas sim, mas também com a doutrina que eles traziam. Porque quando se fundava uma igreja, não era só um grupo de pessoas que se reuniam e vai cada um para a sua casa. Aqueles irmãos estavam efetivamente trabalhando e os vizinhos estavam vendo que mudou aquela família. Eu não sei o que aconteceu nessa casa, eu não sei, mas antes eles ouviam um tipo de música, não ouvem mais. Eles andavam com essa roupa, eles falavam uns negócios, não falam mais. Estavam na balada todo sábado, não vão mais. Alguma coisa mudou aqui. Parece que até o semblante deles mudou. Porque a doutrina que nós trazemos, a doutrina que nós conhecemos, vai mudar a nossa realidade e vai impactar, vai chocar aqueles que estão, ou pelo menos deveria fazer, pelo menos deveria acontecer. Mas nesse mundo de relatividade, tudo que você fizer está certo, está bom. E sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Nem a igreja está chocando mais. Esses dias deu uma confusão nas conversas do pastor de calcinha deles. Pastor de calcinha. Mas saiu, se falou. Irmãos, isso era para chocar o Brasil. Isso era para chocar o mundo. Não é verdade? Mas nós já estamos chegando a um ponto. Mas ele é pastor? Mas tá, deixa ele é pastor. Ele quer usar roupa de baixo de mulher, deixa ele. O cara deu uma desculpa que está fazendo investigação. Irmãos, a coisa é séria. A gente para olhar. O mundo já está vendo a igreja dentro dessa relatividade. No sentido de, deixa eles fazer. Talvez nem o mundo mais está se importando com o que a igreja está fazendo, porque antes, qualquer erro de um crente, e é crente. Não, ele não está mais falando isso. Percebeu isso? Saiu ali no jornal, falou, mas acabou. E é possível que ele esteja pregando hoje. É possível. Porque está tudo relativo. Mas na vida cristã, a doutrina que nós pregamos, a doutrina que nós criamos e buscamos fazer e viver, esta doutrina, irmãos, ela não é relativa, ela é absoluta, está ali, está de forma muito clara e evidente para que nós possamos viver e fazer e praticar. E isso custa. Sabe por que custa? Custa por causa da simplicidade da vida cristã. Não precisa parafernálias, não precisa muito auê, não precisa, não. É a vida de oração.
uma reunião baseada na palavra, no estudo da palavra. E esse é o nosso desejo, esse é o desejo do cristão, de estar fazendo isto sem estar conformando-se com o que está em fora, porque o que se prega, o que se fala, seja no mundo secular, até mesmo no eclesiástico, precisamos fazer e ter, quanto mais brilhante, quanto mais barulho, quanto mais bonito, quanto mais acordes, quanto mais dissonância na música, quanto mais relevância na palavra, quanto mais palavras difíceis, quanto mais palavras diferentes, né, mais bonito será. É interessante como sempre aparecem palavras diferentes na sociedade. Eu estava olhando esses dias, agora é disruptivo, né? A palavra da vez parece disruptivo, né? Sempre aparecem umas palavras, né, diferentes, e a gente porque as pessoas precisam dessa coisa nova, da novidade, né? A simplicidade, ela deixou de ser importante, e ser simples é um desafio. Ser um grupo muitas vezes pequeno é um desafio, e aí nos leva a querer crescer, e para isso precisamos de usar artifícios humanos para poder fazer a coisa crescer em número. Enquanto que Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. É simples assim. Culto a Deus é o nosso corpo em sacrifício, é a nossa vida em sacrifício. A vida cristã é simples, mas ao mesmo tempo ela é impossível de ser vivida, porque ela só vai ser vivida mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo vai dizer aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportar que coisa? Versículo 2, segundo aos Coríntios 11, verso 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E Paulo vai falar isso em Efésios, né? Apresentar a igreja como a esposa sem mágoa, sem dúvida, né? Então não é algo pequeno, é algo maravilhoso que Deus está fazendo aqui. Mas olha no versículo 3: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Esse nosso relacionamento com Cristo, nessa reciprocidade da qual estamos falando, não tem muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa, muita coisa boa, não precisa. Simplicidade, uma reunião simples, um culto simples, com orações simples, com músicas simples, se possível, se quiser. Não precisa nada muito rebuscado, nada. Quisermos, né, colocar mais instrumentos, mas está ótimo. Mas se não temos, o Senhor vai aceitar a nossa adoração, assim como nós fazemos. Não que impeça de nós melhorarmos, né? Nós estamos querendo fazer o pior, mas o Senhor não está buscando pessoas que cantam bem. O Senhor está buscando homens e mulheres que cantem, que adorem a Ele com singeleza de coração. Esta é a grande questão. Com simplicidade. Entendendo que o nosso culto é esse sacrifício que vamos apresentar com o nosso próprio. Portanto, praticar a doutrina cristã é olhar para o que está lá fora e para toda a loucura e correria e dizer: Senhor, nós queremos estar reunidos aqui, prestar adoração ao Senhor de forma simples, singela, porque o Senhor vai aceitar isso. Lembram lá em 2 de Reis, capítulo 18? 2 Reis 18.
Perdão, Primeira Reis, perdão. Primeira Reis, capítulo. Aqui, Elias vai desafiar os profetas ali de Acabe, né? E 450 homens, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Havia 450 profetas de Baal e Elias ali sozinho. E Elias propôs um desafio: traz aqui 2 novilhos, vamos fazer aqui um fogareiro, um sacrifício aqui, né? E aquele Deus que responder por fogo, esse é Deus. Se o Deus de vocês, de 450, responder por fogo, beleza, vocês venceram. Agora, se o meu Deus é o Deus verdadeiro e ele responder, aí, né, o meu Deus é o Deus, aquele Deus que eu proclamo é o Deus verdadeiro. Então vocês, versículo 24, então invocarem o nome do nosso Deus e invocarem o nome do Senhor. E aí vamos ver quem vai responder, né? Aí fizeram toda a preparação ali, né? Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Uma vigília. Nada contra a vigília, né? O negócio estava bonito de ver aqui, persistência, né? Baal, responde-nos, porém não havia uma voz, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito, rodando, manquejando, pulando, dançando. Lembra alguma coisa disso? Não. Mas enfim, versículo 27. Elias zombava dele e não teve resposta, não teve resposta. No versículo 29, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta se oferecesse, porém não houve voz. Tinha profecia ali. Bom, Elias falou: terminaram? Então agora eu vou dar o meu show. Elias preparou toda a situação. Ele fez uma coisa maravilhosa, uma coisa estupenda, algo assim de encher os olhos. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Este foi o show que uma oração simples, que alguns podem considerar simplista, mas uma oração singela, simples, como não tem palavras rebuscadas, uma oração simples do coração, com sinceridade, com alguém que tinha comunhão com o seu Deus. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a linha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava. Precisa ser mais nada. Não precisa de parafernália nenhuma. Nós precisamos da singeleza do culto ao Senhor. Uma vida simples, um culto simples, singelo, mas puro, com os nossos corações, apesar das nossas faltas e erros, mas com um coração puro e sincero, dizendo: tem um coro que diz: nada encontrará de bons em mim, Senhor, nada que eu possa colocar no teu altar. Um coração fiel a ti, isto eu tenho para te oferecer. Que os nossos corações estejam realmente fiéis a esse Senhor que um dia deu a sua vida, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar. E ele morreu como um cordeiro mudo, na sua pobreza, vamos dizer assim, na sua singeleza também. Mas o que ele fez ali de forma tão desprezada pelos homens, transformou toda a raça humana. Portanto, a doutrina cristã que precisamos pregar e levar é esta singeleza de coração. Claro, sabemos de todas as orientações da palavra, como em todas as áreas da nossa vida, mas o Senhor não está pedindo cores, nem confetes, nem paetês. Está pedindo esse trabalho sacrificial de olharmos para o nosso próprio coração, dizendo: Senhor, onde está o meu eu? Eu quero trabalhar, eu quero mortificar o meu pecado,
Trabalhe na minha vida, Senhor, dá-me a tua graça. Este é o nosso trabalho. E por fim, não menos importante e não menos difícil, é mostrar aos homens a culpa deles. No momento em que você fala do nome do Senhor Jesus, no momento em que nós estamos vivendo esta doutrina, automaticamente os homens vão se sentir culpados e por isso vão nos atacar. O mundo vai se sentir culpado e por isso vão nos atacar. E nós vamos achar que de alguma forma estamos fazendo algo errado. Talvez possamos estar, né? Tem pessoas que infelizmente começam a conversar em Facebook, não tem mais Facebook, né? Aí eu tenho, né? Em Instagram, e fica debatendo no Instagram, pessoas que nem conhecem, não sabem quem é, fica debatendo fé e teologia. Isso não vai ganhar ninguém, né? Muitas vezes está forçando a pessoa a crer numa coisa que ela não crê. Você precisa respeitar a pessoa dentro da fé dela, no que ela crê. Se ela te der a oportunidade para falar, conversar, aí você vai lá e mostra o que você. Mas você tem que mostrar o que? Cristo, não é teologia. Nós temos que mostrar Cristo. Amo teologia, gosto de teologia. A teologia da soberania de Deus, gosto demais. Mas as pessoas não querem saber disso. Elas querem saber: Cristo está em mim. Eu tenho uma comunhão com esse Senhor. Não que a teologia não seja importante, é necessário. Mas antes de mais nada, Paulo vai dizer: cuida de ti mesmo e da doutrina. Timóteo, cuida de ti mesmo, da sua relação com Deus, do seu relacionamento com Deus, e depois da doutrina. A gente pode se perder um pouco disso. E quando isso acontece, nós vamos mostrar que as pessoas elas são culpadas. E no final do versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus e aos homens. Eu não li o restante dos versículos, mas para mostrar o porquê que eles estavam nessa condição, ou seja, os fariseus, né, os seus inquiridores, porque na verdade eles estavam sendo acusados de forma indireta do próprio pecado deles. Olha o versículo 30: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. Deus está apontando para ele: vocês mataram Jesus. Ele era o Messias, mas vocês estão com as mãos sujas do sangue do Senhor Jesus, pendurando-o no madeiro. Esta é a culpa deles. Esta é a nossa culpa. Todos nós, como seres humanos, fizemos isso de uma ou de outra forma. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus o Espírito Santo nos abriu os olhos para essa verdade. E eu posso dizer: sim, eu sou culpado, mas pelo mesmo sangue que Cristo derramou na cruz, Ele me libertou. Porque eu entreguei a minha vida a Ele, reconheci que o sacrifício que Ele realizou na cruz é suficiente para perdoar até mesmo o seu algoz, que sou eu. Se eu estivesse lá, possivelmente eu pegaria também um prego e no martelo e cravaria nas mãos de Jesus. Tal é a minha verdade. Tal é a minha verdade. E quando você fala isso, quando nós falamos isso, quando a igreja fala isso, está colocando um dedo no filho. E aí pode esperar coisa boa. Pode esperar que aquela amizade não vai mais ser a mesma. Porque não é uma questão de simpatia ou apenas uma questão de tolerância com a religião do outro. Estamos lidando com coisas externas, estamos lidando com coisas espirituais, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, com as hostes espirituais deste mundo tenebroso. Isso é sério, isso é uma luta. E quantas pessoas nós vamos conviver no nosso dia que, possivelmente com o seu testemunho, com o meu testemunho, com o nosso testemunho, nós vamos estar apontando o dedo para eles com relação ao pecado deles. E isso dói, isso machuca, isso fere, isso envergonha, e eles não querem. Lembra de Natã e Davi, quando Davi peca, e Natã, o profeta, vai lá: tu és bom, você fez isso. Natã vai lá, ilustra a situação de um homem que tinha uma ovelhinha, e foi o rei, pegou a ovelhinha e matou a ovelhinha para servir aos convidados do rei, né? E Natã: quem é este? Eu vou matá-lo. Né? O rei não, perdão, né? Um homem de bens, né? Que tinha vários bens, né? E Davi ficou furioso, e Natã disse: você é este homem. E Davi na mesma hora cai em si
e persegue o seu pecado. Quem dera que todos com os quais nós falamos e dissermos: você é a pessoa, você é a pessoa que crucificou Cristo. Eles caíssem em si e entendessem essa verdade, quem dera. Portanto, irmãos, proclamar o nome de Jesus é uma forma de nós, mesmo quando isso não está confortável para nós, é uma forma de nós mostrarmos essa reciprocidade do amor do nosso Deus por nós. Praticar e viver a doutrina cristã no nosso dia a dia da mesma forma não vai ser fácil, porque estamos envolvidos em várias ideias e movimentos. E praticar a doutrina é, na verdade, viver assim como os puritanos viveram, né? Não tinha muita coisa, mas eles viviam uma vida onde eles realmente trabalhavam as suas questões internas. John Owen vai escrever um livro, Uma Mortificação do Pecado, muito interessante, e mostrar ao homem a sua culpa, mostrar ao homem o seu pecado. A igreja, infelizmente, tem mudado a sua fala, né? A igreja está dizendo: você é especial para Deus, Deus tem um plano para você. Não, você é culpado. O Evangelho diz que você é culpado e você está indo para o inferno. Um dia nós vamos ser proibidos de falar isso, tenho certeza. Um dia nós vamos ser proibidos de dizer que alguém está indo para o inferno se não receber Cristo. É bem possível que nós sejamos processados por isso. O que vamos fazer? Vamos continuar mostrando esse amor ou vamos nos calar? Essa nossa reciprocidade com o Senhor vai ser mostrada dessa forma. Assim como esses homens, não é coisa que eu estou imaginando ou inventando. Esses homens que viveram a vida cristã na sua essência, esses homens que estavam com Jesus lá e dormiram. Quando Jesus foi lá orar, eles estavam dormindo. Pedro e João. Agora eles estavam aqui se achando indignos de terem sofrido a afronta por Jesus. Mas quando eles viram isso, eles se regozijaram. Senhor, muito obrigado, porque nós sofremos esta afronta por ti. Irmãos, que essa semana seja uma semana onde estamos realmente percebendo isso, olhando para isso e permitindo que o Senhor trabalhe em nós, em cada um de nós, para que realmente estejamos demonstrando esse amor. Não sei como você vai viver, eu não sei como você vai buscar isso, como você vai demonstrar, mas aceite o desafio de viver esta semana e as outras que vêm, neste amor com o Senhor. E se Deus estiver pedindo que você fale a alguém, se Deus estiver trabalhando na sua vida, no seu coração, para que você mostre isso através do seu testemunho, seja falando no nome de Cristo, seja vivendo a doutrina cristã, ou seja, de alguma forma cutucando alguém, né? Ainda que respeitando cada um, mas o Evangelho é poderoso. Mas o Senhor nos deu esse privilégio de irmos e falar, e pregar, evangelizar e proclamar o amor de Deus àqueles que necessitam, que estão no inferno. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. E com esta oração, nosso curso está encerrado. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo. Te louvamos pela tua palavra mais uma vez, pela maneira como ela fala conosco, de forma tão viva, de forma tão eficaz e real. Pedimos que a Ti, ó Santo Espírito, que venha trabalhar em nossos corações e faça-nos compreender e viver isso a cada dia, mesmo nesses tempos difíceis, possamos sim estarmos dispostos a ouvir a Tua palavra e dela fazermos nosso guia de fé e prática. Nós pedimos por aqueles que não puderam chegar, visita cada um dos seus lares, os seus desafios, os seus trabalhos, e abençoa, Pai, cada um também que aqui está nessa semana, cada um também nos seus trabalhos, estudos, viagens, enfim, protege, abençoe cada um de nós nesses dias que vivemos, para que continuemos pregando, professando e vivendo a vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, nós pedimos a Tua graça e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe.